Quem está me acompanhando em 19 de dezembro de 2019 viu que no dia de ontem circulou muito nas redes sociais e alguns sites de notícias gospel o fato de que o presidente da República teria aceitado a Jesus como Salvador em um culto que aconteceu lá em Brasília. Das pessoas que vi opinando sobre o assunto, as opiniões se dividiram em 3 grupos. No primeiro entendimento, as pessoas estavam dizendo que é isso mesmo, que independente da posição que se ocupa, independente da função que exerce, independente da raça, independente da cor, e enfim, todos nós precisamos de Jesus na nossa vida. Eu não vou me alongar nesse ponto de vista e só frisar que é nisso também que eu acredito. Na segunda visão do que aconteceu, surge novamente aquele papo de que o Brasil é laico. E esse papo já não convence mais porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Estado é laico, mas não é ateu. Estado laico significa que nenhuma religião pode ditar as regras para o Estado, dizer o que o Estado tem que fazer ou não fazer e vice-versa. Ou seja, o Estado não interfere nas questões da religião e a religião também não interfere nas questões do Estado. No entanto, a pessoa que ocupa um cargo público, ela é livre para professar a sua fé em quem ela quiser ou mesmo não ter fé nenhuma. Aí eu faço uma pergunta. Quer dizer que se o presidente da República, como aconteceu outras vezes, dissesse que não acredita em nada, que ele é um ateu, aí não teria problema nenhum? Diante disso aqui, muita gente quer retornar na história e argumentar dos problemas que teve o Estado casado com a igreja. Primeiro que nós estamos vivendo em uma época completamente diferente. Não me parece ser isso que está acontecendo aqui no Brasil. Eu não estou vendo o presidente da República querer impor nas pessoas para que todo mundo seja cristão. A questão aqui, gente, não é o presidente se declarar a uma religião. A questão é o presidente se declarar cristão. O problema nisso tudo é Cristo. Paulo disse na sua carta aos Filipenses, e eu uso desse texto aqui parafraseando a sua ideia, é que muita gente, na verdade, é inimiga da cruz de Cristo. Então a questão não é a religião em si, mas a questão é em quem ele tem depositado a sua fé. Mas nessa história toda, o que mais me intrigou e me fez gravar esse vídeo aqui é o terceiro entendimento de alguns ditos cristãos também acharem que o presidente fez errado e que isso não deveria acontecer. Esses ditos cristãos pensam assim exatamente porque, politicamente falando, não concordam com o presidente. Por isso, uma coisa puxando a outra, acham que o que ele fez, e às vezes que ele menciona ser cristão, é um tremendo de um absurdo. A verdade, meus irmãos, é que quem pensa assim se parece muito com um grupo dos dias de Jesus que, vez ou outra, eram confrontados por Jesus, sendo chamados de hipócritas, de falsos, e que, na verdade, se pareciam mais com fiscais do céu do que defensores das coisas do reino de Deus. Não podemos julgar quem quer que seja com base naquilo que ele já foi ou com base naquilo que está sendo hoje. Precisamos entender que todos nós somos carentes da misericórdia de Deus, que todos nós somos carentes da graça de Deus, e o favor de Deus está disponível a todos quantos creem no nome do Senhor Jesus. Precisamos acreditar na conversão real de uma pessoa, independente de quem ela seja, mesmo que seja uma pessoa que a gente não simpatize muito com ela, porque a conversão nunca foi e nunca será seletiva para um grupo apenas de pessoas. Eu termino aqui dizendo, não só o presidente da República se curve aos princípios da palavra de Deus, que ele venha viver de fato na sua vida particular e pessoal as verdades do Evangelho de Deus, que outras autoridades brasileiras também se convertam a Jesus, que a luz do Evangelho resplandeça, afinal de contas, que a nação brasileira
se curve ao evangelho da graça de Deus, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas isto acontecendo na maneira pessoal de cada um de nós, sem se tornar uma ditadura cristã, fazendo com que as outras pessoas também sejam, como aconteceu antes, obrigadas a aceitar a fé cristã. Porque a própria palavra nos diz que não é por força e nem por violência, mas que seja pelo convencimento do Espírito de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a nossa nação, as nossas autoridades e até o nosso próximo vídeo.